Boa Boa noite. Boa noite. noite. Você ouve bem a gente? Sim, estou ouvindo. Ótimo. Seja bem-vinda, Letícia. Então Obrigada. a gente vai dar início à nossa live de hoje. A quem está nos acompanhando, a nossa live de hoje, como a gente já falou no início, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o compliance trabalhista. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Letícia Soares. Ela que é sócia diretora da Contábil, uma empresa de contabilidade. Ela é delegada do CRC aqui na região de São Mateus, né? Seja agora oficialmente, Letícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente está aqui para somar e partilhar. É isso aí. É isso aí. Então, assim, primeiramente, quando a gente fala de compliance trabalhista, a gente precisa primeiro entender um pouco mais sobre o próprio compliance, né? Porque o compliance trabalhista é o desdobramento do tão falado compliance, né? Etimologicamente, o compliance ele vem do inglês que é to comply with, que é estar em conformidade com, né? Em conformidade com o que, efetivamente? Com a legislação. E aí, quando a gente pensa em compliance, isso é coisa do outro mundo, é coisa de fora do Brasil, é coisa de São Paulo. Não. Compliance, ele pode, talvez a terminologia assuste um pouco, mas na verdade é algo relativamente simples no seu entendimento, na sua concepção e inclusive na sua aplicação do dia a dia, né? Ele é extremamente multidisciplinar, porque para que você esteja em conformidade, no caso do compliance, a gente fala em conformidade com a legislação, ele acaba se tornando multidisciplinar porque ele vai permear aí pelas nossas leis ambientais, leis tributárias, leis da Lei leis civil, lei civis, leis administrativa, trabalhistas, né? principalmente as trabalhistas, que é o que a gente O, mais cuida. e é o que a gente vai explorar mais hoje, né? E o principal objetivo do compliance é criar esses mecanismos para que as empresas evitem, né, cometer atos ilícitos. E esse cometimento de atos ilícitos é através de pessoas. Até mesmo porque quando a gente coloca as pessoas no meio, dentro desse processo da organização, as empresas não conseguem estar ali onde presente, né, em todos os lugares, para saber exatamente o que as pessoas estão falando. Por mais que a empresa ela tenha os seus valores alinhadas com os seus diretores, seus presidentes, seus donos, nem sempre as pessoas que estão dentro da empresa elas vão compartilhar e vão utilizar desses mesmos valores no dia a dia. E aí entra a necessidade de você estar em compliance, de você ter essa aplicação no seu dia a dia. Basicamente, ele vem para evitar problemas. E quando você trabalha com compliance, você mitiga problemas relacionados à imagem, à reputação das organizações, da empresa, evita punições, né? Então, quando a gente pensa assim, em multas, sanções administrativas, e quando a gente fala em multa, é perda de dinheiro. Então, você está em conformidade no dia a dia com a legislação, evita você perder dinheiro. E é uma coisa que a gente sempre falou muito em todos os nossos treinamentos, né, em todas as vezes que a gente está prestando consultoria para as empresas, a gente cuida muito da prevenção. E a prevenção, hoje em dia, ela tem que ser vista de uma forma extremamente prioritária, porque a prevenção ela Exatamente. vai causar uma economia gigantesca, ela vai evitar problemas, né? E aí vai desencadeando uma série de evitar um bocado de coisa. E o compliance, ele vai trazer esse auxílio, ele vai trazer o auxílio da amplitude, né? De cuidar da legalidade, dos atos, das práticas e trabalhar a Olhar os mínimos prevenção. detalhes, né? Olhar os Exato, mínimos detalhes, né? O compliance, eu acho que exatamente. ele serve para isso. Ele serve para segurar a empresa, o processo. Ele serve para olhar para dentro da empresa, né? O que eu percebo muitas vezes é que os empresários, eles estão habituados ao quê? Eu tenho um negócio e se ele tem um comércio, eu tenho que vender. Se ele tem uma empresa prestadora de serviço, eu tenho que prestar serviço. Então, o empresário está muito envolvido com a receita da empresa, em trazer receita para a empresa. Só que se eu não tenho um compliance, né, hoje aqui a gente está falando do compliance trabalhista, mas a gente, enquanto contadora, eu posso falar do compliance como um todo.
né? Na empresa toda. Então, se eu não presto atenção nessas áreas, eu vou perder dinheiro em algum momento, porque eu não cuidei dessa área, né? Então, isso esse cuidado ele é essencial, ele é muito importante. E ele tem que ser um cuidado de colocar em prática também, não só de olhar, mas de praticar esse cuidado no dia a dia das empresas. Exatamente. Quando a gente fala assim já em compliance, a gente já pensa assim, vamos botar a mão na massa para fazer o negócio acontecer. Mas esse pode ser um grande erro, né, das organizações como um todo, quando elas querem literalmente colocar a carroça na frente dos bois. Infelizmente, existe ainda uma necessidade de estabelecimento de alguns direcionamentos, e aí a gente ouve muito falar de missão, visão e valores organizacionais, e tem muita gente que, não, e para que eu vou ter isso aqui? Isso aqui a gente bota no quadro bonito, você chega nas empresas, você olha lá, tá bonitão escrito lá, e no final das contas não existe aplicabilidade, ninguém pratica, e isso é errado, porque para que você esteja efetivamente em compliance, a primeira coisa que você precisa ter dentro da sua organização é sua missão, que é a sua razão de existir, sua visão, seus objetivos e os valores. Aquilo que está intrínseco à sua organização que vai nortear, são as suas atitudes, a gente vai entrar no campo da moral, vai entrar na ética, para que você tenha suas atitudes no dia a dia que vão guiar a organização para os seus objetivos. Né? Isso então, é bacana, Marcelo. É bacana você falar disso, dessa questão da visão e da empresa, né, incorporar isso, porque se a empresa ela passa isso para o funcionário numa admissão, né, só porque eu me lembrei assim que isso não é comumente passado numa admissão. Quer ver que você está falando aí e, né, desculpa, eu te cortei, mas é porque me veio um gancho aqui de uma coisa. Vamos supor, normas internas, né? Normas internas é uma coisa que as empresas geralmente não costumam fazer, né? Então fica muito de boca, muito verbal. E às vezes isso atrapalha porque não vai existir um compliance ali, porque às vezes uma coisa que foi definida verbalmente e o empregado não tem conhecimento, não fica uma coisa bem explicada e tal. E aí o que acontece? Isso depois pode acontecer um passivo trabalhista. Porque, né, não ficou definido, não ficou Nós claro sobre isso. Teve uma das lives que a gente falou a respeito de contratação, e nós falamos exatamente isso, da importância de se definir no momento da contratação a regra do jogo. A regra do jogo. De você dizer, eu quero isso de você, eu espero isso de você, você tem esse direito, você tem esse dever. Então, isso que você soma muito, né? As informações se somam demais da conta. É o que você está colocando. Às vezes é muito verbal. Ou às vezes uma empresa tem essa regra, mas ela não bota, não coloca as claras para o funcionário. Fica lá guardado na gaveta, ninguém sabe nem onde é que tem. Eu já escutei de cliente, eu pergunto assim, você tem regulamento interno, né? Normas? Ele fala, devo ter em algum lugar. Uma empresa veio aqui há um tempo atrás, ajudou a gente a escrever, né? A gente escreveu. E ficou por isso eu não mesmo. sei onde é que tá, eu nunca usei. Precisa disso? A gente escuta muito isso. E o que você está colocando é uma realidade, a questão da contratação, né? E eu acho que você deve passar muito por isso, em termos de, enquanto contabilidade, de depois a pessoa falar assim, não, mas era assim, tinha que ser assim. Isso causa muito problema, vamos supor, pegando a linha de advertência, suspensões, um exemplo. Acontece muito, né, Leslie? Você vai saber falar melhor do que eu, essa questão de você aceitar isso tacitamente, né? Então, o que acontece? Se você, mesmo na sua cabeça de empregador, você acha que aquilo ali não pode ser feito, não deve ser feito. Um exemplo. Ou você em algum momento conversou, mas isso só de maneira verbal. Você não tem nada disso por escrito. Mas aí, em algum momento, o funcionário teve aquela atitude, ou sei lá, chegou atrasado, alguma coisa assim, você aceitou. Você nunca questionou. Só que isso vai passando anos, anos e anos, e chega um momento que aquilo ali começa a te perturbar, vamos colocar assim. Aí você vira para a contabilidade e fala assim, mas isso daqui e tal. Fala assim, tá, mas isso aí tá desde quando? Aí já tem muito tempo que aquilo ali vem acontecendo.
Aí nem sempre você consegue tomar atitude, porque você, de certa forma, em algum momento aquilo ali já ficou aceito por você. Exato. E depois quer que a contabilidade resolva, né? E depois ainda fala Exatamente. assim, não, eu ia dar uma advertência, mas a contabilidade não deixou. Exatamente. Ainda Então, tem isso, assim, mas isso é uma realidade muito grande. o que é muito importante é frisar o quê? Que as empresas têm que ter essa comunicação com a contabilidade. A contabilidade, assim como o jurídico da empresa, ela é algo que você tem que estar em parceria, em contato o tempo inteiro. E você tem que falar tudo. Eu falo que a gente não tem como descobrir se a gente não receber informação. Não A bola tem, de cristal não tem, né? A gente não não tem. tem. E eu falo muitas vezes o quê? As situações acontecem lá dentro da empresa, né? Então, nós precisamos ser avisados. E mais, e o compliance, ele existe exatamente para a gente lidar com isso, com essa prevenção. Então, às vezes, a gente fica apagando muito fogo, né? A gente que é contabilidade, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é que a gente recebe as informações depois que aconteceram, né? É Advogado muito também comum. recebe depois. Isso só Também, acontece, muito, sabe aonde? É lá no Azerbaijão, que aqui não acontece não, né? Que quase não exatamente. acontece isso. E Mas é aí, exatamente isso, Letícia. Eles não avisam, eles não informam. E também tem muito cliente, eu acredito que você também deve passar por isso, né? Muitos contadores reclamam disso, que manda documentação para a empresa para colher a assinatura do funcionário, esse documento não volta nunca mais. E depois se pergunta assim, onde também. está? Fala, está lá na contabilidade. Isso. E aí, qual é o problema? Se não tem uma preocupação. O que é muito comum também, o empresário, como ele tem uma vida muito corrida, tipo assim, eu tenho que pagar, paguei. Ele acha que resolveu o problema dele com o pagamento. Mas nem tudo é só o pagamento. Porque o que acontece que a gente vê muito essa questão do jurídico com a contabilidade? Se esse documento não volta assinado, aí aquele funcionário é o melhor do mundo, né? Ele nunca deu problema, o empresário imagina que ele não vai dar problema, mas o dito cujo, né? Eu tenho mais de 20 anos de escritório e a gente já viu de tudo. O dito cujo, na hora que acontecer alguma coisa que ele não gostar, ele vai te dar problema. E na hora que ele te der problema, que ele for lá, que você tiver que acionar um jurídico, né? Uma esfera trabalhista, que aí você vai atrás da contabilidade para trás dos documentos, cadê o documento assinado? Não tem. Não tem. Quer ver uma coisa comum? Que, nossa, é assim, isso é mensalmente, você tem que ficar falando com a empresa, uma coisa que você fala direto. Data. Ninguém coloca data em contra-cheque. Entendeu? Contra-cheque é pago em dinheiro, contra-cheque que não é pago em banco. Porque quando é pago em banco, pelo extrato bancário por transferência, tudo Tá bem. mais fácil, né? Exatamente. Né? Você sabe lá a data. Mas quando não é pago dessa forma, nossa, não tem data. E aí? Você vai para uma justiça. Isso é compliance. Porque senão você vai para a Justiça do Trabalho, você não tem o documento assinado, você não tem a data que o funcionário recebeu. E aí? É compliance e prevenção de infarto para o advogado que vai cuidar da causa, né? Porque assim, o advogado deixa o advogado doido. O advogado pergunta para o cliente assim, tá, e documento? O que você tem a respeito desse funcionário? Que documento? Aí ele fala, que documento que você precisa? Eu falei, eu preciso de contrato de trabalho, eu preciso de comprovante de pagamento, eu preciso de cartão de ponto. Aí ele fala, contrato de trabalho não está na carteira dele. Ou o que é isso, ou né? Ou o que é isso? Isso também eu escuto demais, né? Não, contrato está na carteira. Puxando o gancho do contrato de trabalho que você falou, uma coisa também muito importante. O contrato de trabalho tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado. Só que o que acontece? As situações, a empresa acontece lá dentro da empresa. A empresa sabe como é o seu funcionamento. Então, a contabilidade, por mais que converse com a empresa, a gente, quando envia o contrato de trabalho, a gente sempre pede para a empresa assim, olha o contrato de trabalho, porque cada funcionário é de um jeito. Pode ser que tenha alguma coisa ali que não está adaptada à sua empresa, que você olha e fala assim, não, eu gostaria que colocasse isso. Ou então, não, isso daqui, é assim que acontece, como que a gente vai colocar isso no contrato? Só que, infelizmente, o empresário, ele entende que o quê? Tem essa TPS, tá assinada, acabou. Pagou em dia, acabou.
E aí ele não se importa com o contrato de trabalho, por mais que a gente diga assim, olha o contrato, e se tiver alguma coisa, nos retorna, isso vou te dizer, Leslie, na prática isso não acontece. Entendeu? O contrato volta do mesmo jeito que a gente mandou. Ah, Letícia, quando muito assinado, né? Isso. Aí você fala assim, tá errado o que você fez, Letícia? Não, não é que nós erramos. Sim. É que a realidade da empresa é a empresa que conhece. Claro. Então, tem particularidades que são inerentes ao sócio, à empresa, a particularidade de cada empresa. Então, se ele não disser pra gente, se ele não... Por isso que a informação, essa troca de experiência é muito, né? Essa troca com a empresa é muito importante. Se ele não disser pra gente, a gente não vai saber. E aí, sabe quando que a gente vai saber? Quando esse funcionário entrar na justiça e que você vai olhar o contrato e falar assim, ah, mas ele tá no contrato a esse horário, mas ele não fazia esse horário, não, ele fazia tal. Ué, mas peraí, você não falou. Ah, mas... Entendeu? Alteração de contrato, enfim, né? A gente, se for falar aqui de contrato, a gente vai ficar só em live só de contrato. É verdade. É verdade. Que as pessoas deveriam dar mais importância para o contrato de trabalho. No contrato de trabalho, se ele for bem feito, se atender essa demanda, né, que você mesmo está colocando, que manda para as empresas, olha, vê a sua realidade, tenta atender a sua realidade, isso mudaria muita coisa, faria muita diferença. Né? Se você colocasse no contrato de trabalho aquilo que você efetivamente precisa que conste, as obrigações, os deveres, o horário de trabalho, como vai ser feita né, o ponto, como é que as questões de ponto. Você pode colocar tudo no contrato e evitar milhares de problemas pela frente. Mas o que as empresas acham? Não preciso mexer, não. E outra, não dão importância. Contrato de trabalho não tem importância, é o que você falou. Se a gente for falar de contrato de trabalho, talvez a gente fale a noite toda sobre contrato e a gente não esgote esse assunto. Marcelo já presenciou assim, várias questões nas contratações que pode ser evitado um problema por um contrato. Né? Ele pode falar melhor disso do outro lado, de quem está do lado das organizações efetivamente. Eu encho o saco dela, Letícia, toda vez que existiu uma situação nova, totalmente diferente, uma condição diferente daquela que a gente tem o costume de trabalhar, existe uma necessidade real da gente revisar a estrutura do contrato. Às vezes, quando a gente for falar lá da estrutura do compliance, né, que a gente tem lá normas, procedimentos, processos, políticas, existe uma necessidade de revisão sempre para que a gente possa adequar à realidade o que efetivamente está acontecendo. Porque senão esse descolamento ele é péssimo. Quando isso acontece, você deixa de estar em compliance e você começa a estar exposto, deixar a organização exposta aos riscos pela não utilização do compliance no seu dia a dia. Exatamente. Por isso que o compliance é tão importante, né? Por exemplo, quando a gente fala de compliance trabalhista, hoje, assim, como é que você enxerga que seria exatamente o objetivo dele? O objetivo do compliance, que eu penso, é assegurar da empresa não fazer nada de errado. É assegurar que ela mantenha o capital da empresa, porque não é só o dinheiro sair, mas é evitar futuros prejuízos. Né? Com isso, você mantém o capital da empresa. Então, você evitar mesmo da empresa fazer alguma coisa de errado. Né? Você assegurar o máximo de acertos na empresa. Para mim, compliance trabalhista é isso. Uma coisa que é muito interessante, porque a complexidade que às vezes as pessoas acham que existe dentro do compliance, ela vem diretamente ligada a um custo imaginário para que você mantenha o compliance, né? Que são duas coisas muito distintas. E se você aplica o compliance no seu dia a dia, e aí entra a necessidade do entendimento. Eu vou lá atrás, lá na época da gestão da qualidade, onde existia hoje existe ainda o custo da não qualidade. Né? Lá atrás surgiu o conceito e hoje isso ainda é aplicado. A mesma coisa acontece com a segurança, o custo da não segurança. E o compliance é a mesma coisa. O custo de você não aplicar o compliance pode ser muito grande para as organizações, inclusive pode inviabilizar o negócio de acordo com as ocorrências que você tem, os problemas que venham ser gerados aí na rotina das empresas, simplesmente porque elas não cumprem, né, com aquilo que deveria estar em conformidade. A gente começa... O risco é muito maior, né? Do que prevenir, né? Você manter a sua empresa sempre no risco
é muito pior e o custo disso pode ser muito, infinitamente mais alto do que você fazer o compliance. Do que você prestar atenção no que você está fazendo. E quando eu digo de enviar as informações depois, ela é em todos os sentidos. Vamos supor, eu falo que a contabilidade ela tem que ser uma parceira, tem que ser parceria. Por exemplo, coisas que parecem que não são, que não é tão óbvio, mas ao mesmo tempo ele é super importante. Às vezes uma pessoa vai prestar o serviço para uma empresa e às vezes aquela pessoa é um autônomo, né? Ele é um advogado ou enfim, um engenheiro, enfim, é um autônomo. E aí? E a empresa tem que efetuar o pagamento daquela pessoa. E como é que ela vai efetuar o pagamento? É através de RPA? Tem nota fiscal? Não tem? Porque é diferente. Quando a empresa efetua o pagamento a um autônomo, isso tem que entrar na folha de pagamento como informação. Então, muitas vezes, a gente, enquanto empresa, a gente vai olhar isso quando a gente está lá na parte da contabilidade, quando a gente vai olhar o extrato e fala assim, epa, mas peraí, saiu o dinheiro daqui. Pagou quem? Aí a gente vai olhar, pagou o fulano. Mas peraí, deixa eu te falar, você mandou esse contrato aqui para o escritório? Você analisou antes? E aí, qual é o problema disso? Você não reteve imposto de renda, você não reteve INSS, isso é trabalhista, de certa forma. Com certeza. Ele não é funcionário, essas pessoas não são funcionárias da empresa, mas aí que vem a questão. O compliance trabalhista dentro de uma empresa não quer dizer que é só com seus funcionários, né? Isso tem a ver com uma série de outras coisas. Então, assim, você não fez um contrato, você não reteve nada. Aí, quando vai para a contabilidade, não tem informação. Aí, quando a contabilidade descobre, né? Porque descobre. Vou até fazer um parênteses. Vou te dizer que dia que ela descobre. Lá no dia, acho que dia 7, não, acho que foi pro dia 15 agora, quando você tem que totalizar todos os eventos para enviar para o social, que você já rodou a folha, tem todas as informações. E aí você descobre que lá teve aquele pagamento de um autônomo, que ninguém te falou, porque pegaram no laço, né? Pegaram a pessoa no laço. E aí você vê. E agora eu vou ter que retificar a folha, porque eu preciso processar aquela folha, eu preciso comunicar isso ao governo. E nesse exato momento você coloca a empresa já passiva de multa dentro do próprio e-social, porque você não fez uma coisa muito simples, que é a comunicação. E também de um problema trabalhista. Eu já tive um processo, Letícia falou aí, da questão de engenheiro, o rapaz foi contratado pela empresa para poder fazer um projeto e demorou, né? Esse projeto era um projeto detalhado, então esse engenheiro teve que ir várias vezes na empresa, e a empresa sequer emitiu uma nota fiscal, um RPA, qualquer coisa para pagar esse engenheiro. Ele entrou na justiça e pediu vínculo. Aí. E a empresa não tinha uma folha de papel para dizer assim, não, ele era autônomo, eu fiz um contrato com ele, ele era um prestador de serviço, não, eu paguei ele por RPA, ou ele emitiu uma nota fiscal, não tinha nada. É o barato que sai caro. Eu fui para a audiência com a contestação na mão e a fé, né? Porque além da fé, Muita não tinha fé, mais né? nada para levar. Muita fé. Exatamente. E aí o que acontece? Fica mais caro. Por quê? Nesse caso que você está citando, às vezes você não consegue tirar o vínculo trabalhista. E aí a empresa vai sair mais caro porque vai ter um vínculo e tal. E se é um RPA e não lançou e lança depois, você que vai ficar embutido de pagar aquilo que você poderia ter retido. Porque quando você retém, não é você quem paga. Você está recolhendo. Você pega da pessoa, né, a retenção, né, retive o imposto de renda, retive o INSS, e é a pessoa quem está pagando, porque você vai pegar o dinheiro dela, porque isso é uma obrigação sua, enquanto contratante. Contratante, e se você tem responsabilidade. Exato. E se você, enquanto contratante, você não faz isso, e depois de 1 mês, 2 meses, enfim, quando você descobre, mas era 5 mil, já paguei os 5 mil. Então tá bom, tá aqui a guia do restante agora, e agora? Quem vai pagar? Aí vai pro autônomo, o autônomo não aceita, fala, não, meu combinado foi esse, aí vira aquela confusão, enfim. E aí a gente... Quantas vezes eu já vi isso acontecer? E no final, não é verdade? No final das contas, o custo fica para a empresa, porque não estabeleceu de forma adequada as regras do jogo, não fez contrato, né? Deixou de comunicar, deixou de passar a informação para frente e no final teve que assumir esses custos que não necessariamente deveriam ser delas.
dela. Exatamente. Antes da gente Exatamente. continuar, Letícia, só falar com quem está assistindo a gente, né? Tem uma caixinha de perguntas para quem tiver interesse de fazer, deixar aqui sua pergunta, a gente vai responder ao longo ou ao final aqui da nossa live. Então é só clicar na caixinha, fazer a perguntinha, deixar aqui que a gente vai vendo ao longo do tempo. Tem um aviãozinho, clica no aviãozinho, chama aquela pessoa que vocês acreditam que pode ter interesse, que isso aqui é um tema que é relevante, é amplo. Quando a gente fala de relações trabalhistas, então toda aquela pessoa que tem um funcionário, que tem intenção de ter um funcionário, que quer abrir um negócio, é importante conhecer a legislação, até mesmo... Presta serviço para outra pessoa, ainda que seja ele mesmo, não tem funcionários, tudo isso importa. Então, assim, uma das coisas que mais me assustou quando eu conheci a Leslie, e quando a gente estava falando sobre direito, é o seguinte: não quero saber, você tem que saber a legislação. A legislação está aí. Não é porque você não é advogado que você não tem que conhecer. Então, se a lei está aqui, é para que todo brasileiro saiba e conheça. Eu não posso alegar ignorância e dizer assim, eu não sabia que a legislação trabalhista falava isso. É minha responsabilidade saber. Então, para aquelas pessoas que vocês acreditam que essa live seria uma live com conteúdo interessante que poderia agregar valor para ela, que poderia tirar dúvidas dessas pessoas, chama elas para cá, clica no aviãozinho, marca elas, fala assim, ó, tá tendo uma live lá da Consult S3 com 3 feras lá, né? A Letícia, a Leslie e o Marcelo, eles estão falando sobre compliance trabalhista, coisas que acontecem no dia a dia das organizações. Chama essas pessoas para estar aqui com a gente, porque a gente ainda tem bastante coisa para discutir. Beleza? Clica no aviãozinho e não esquece, tá? Vamos seguindo aqui. Letícia, hoje, por exemplo, como é que você acredita que as empresas, de uma forma assim mais estruturada, elas precisariam agir para estarem em conformidade, para estarem em compliance trabalhista? Eu penso que as empresas têm que alinhar os processos, elas têm que criar esse aperfeiçoamento do vínculo entre o empregador e a empresa, né, para poder agir de maneira mais adequada, né? Uhum. Ela tem que ter cuidado com a análise do objeto social dela. O que é isso? Às vezes a empresa vai lá, ela não olha o objeto social dela, e aí ela acaba colocando, não olhar o objeto, ela acaba indo para um regime de tributação, que às vezes não é o melhor para ela, porque quando a gente fala em compliance trabalhista, a gente entra também no regime de tributação da empresa. O quanto isso é importante, né? Porque ela vai pagar mais na esfera trabalhista ou menos, dependendo desse planejamento tributário. Quantas empresas a gente vê na contabilidade que às vezes poderiam estar pagando menos impostos, mas não é fazendo nada de errado, nem nada disso não. Mas é questão de planejamento. Porque tá num anexo do Simples que poderia estar em outro, né? É igual agora com o Simples Nacional, a gente tem o anexo 3 e o anexo 5º, que algumas atividades têm que estar. E aí no anexo 5º é igual na empresa do lucro presumido, paga aqueles terceiros, né? Aqueles S's todos, né? SES, TENAC, enfim. A folha de pagamento é muito alta, né? O percentual de imposto sobre a folha, ele gira em torno de uns 30%. E já Você no pega outro aí anexo... só sistema S, vai 5 terceiros, né? Você pega 5,8%, né? 5,8%. Isso. E mais a parte da empresa, que gira em torno de 20%, mais uns, enfim, dá quase uns 30%. E aí, quando você vai olhar, às vezes a empresa só precisava de um planejamento e ela poderia estar no anexo 3. Entendeu? E aí, no anexo 4. Então, o que acontece? É no 4 e no anexo 3, desculpa. Então, o que acontece? A empresa, às vezes, ela pega e não olha isso, não faz esse compliance. Para ela ver que ela está no anexo, ao invés de estar no 4, ela poderia estar no terceiro. Entendeu? Então, ela não olha o objetivo social dela para ver a forma de tributação, para verificar que, no Simples... Nem sempre o Simples é a melhor opção. Mesmo, às vezes, no lucro presumido, que a parte trabalhista dá um valor maior, mas é preciso sentar e fazer cálculo. Tem que sentar e fazer cálculo. Entra o papel extremamente importante da contabilidade como parceiro estratégico para ajudar o empresário a fazer essa análise. Mas o que é importante dentro desse processo? É que ele realmente enxergue a contabilidade como parceiro estratégico e não como simplesmente executor.
E aí, muitos empresários falham, eles poderiam, inclusive, aproveitar um pouco mais, potencializar os seus negócios, se trouxesse a contabilidade mais para ser um parceiro estratégico do que ser um executor das atividades de impostos, de contratação, admissão e pagamento de funcionário. Isso é uma coisa que, a partir do momento que eles entenderem isso e conscientizarem esse processo, aí você vai ver uma diferença gigantesca. E assim, uma coisa que eu venho observando, eu acho que esse cenário ele vem mudando. A consciência que as empresas vêm tendo em relação à necessidade de entender mais sobre a legislação, entender mais como é que isso pode impactar o negócio, ter a contabilidade como parceiro estratégico, eu vejo que isso vem mudando. Não acredito que seja na velocidade necessária. Acho que poderia ser mais, eles poderiam estar mais juntos e trocando essas informações como uma parceria de verdade. E aí sim, aí você vê o negócio decolando de uma forma violenta. Eu vou te dizer que o que ajudou muito isso, apesar de ser assim, né, no início e tal, é bem burocrático e o governo está fazendo possível agora para poder desburocratizar um pouco essa parte, que é o E-Social. O E-Social, eu vou te dizer, eu não vejo ele como um bicho de 7 cabeças. Eu acho que ele ajudou muito a gente. Sabe por quê? Ele veio acabando com jeitinhos. Porque o jeitinho, ele traz muito transtorno. De uma maneira geral, ele deixa a empresa muito suscetível a erros, né, deixa a empresa suscetível a problemas futuros, que era o quê? Vamos retroagir essa admissão? Férias aqui, vamos colocar férias aqui, como eu já dei, enfim, essas coisas assim, que sempre foi feito, digamos assim, né, sempre pedido, solicitado, né, como se dá para fazer, só que com a social não dá. Atestado admissional com data posterior. Atestado admissional, né, eu tenho que mandar o atestado admissional com um dia antes. Eu tenho que mandar o funcionário um dia antes, então não tem jeito. Então, isso eu acho que, assim, veio para ajudar, entendeu? Para dizer assim para as empresas, não dá. Não dá para fazer mais, não dá para fazer como antes, porque senão agora é multa, né? Então, antes de contratar, eu tenho que fazer o atestado de admissão, porque também uma coisa que acontecia muito, que eu já vi acontecer, é tipo assim, coloco para trabalhar, não faço atestado. Quando vai fazer o atestado, tá inapto. Né? E aí? Tá inapto. Você não pode contratar. Não estava trabalhando. Exatamente. Então, eu acho isso quando? Lá no final do contrato de experiência? Lá quando... Você falou de contrato de experiência? Você falou de contrato de experiência, uma coisa que me veio aqui à cabeça, né? É engraçado que a gente escuta muito até hoje, né? Eu escuto muito do empresário o seguinte. Aí não manda carteira para o escritório, não diz que contratou, nada com antecedência e tal. Aí a gente vai questionar, fala assim, mas Letícia, eu estava no contrato de experiência. Eu falo, mas o contrato de experiência... Mas não, ele não estava assim, ele não era efetivo, ele só estava no contrato de experiência. Eu falo assim, mas o contrato de experiência... Só estava treinando, mas o contrato de experiência tem que ter carteira assinada. E aí o que a gente vê, qual é o problema que isso mais acontece? Não contrata, e aí depois fica aquelas coisas por fora, né? É a férias por fora, 13º por fora, e vai ficando, quando vai ver, não, ele não tem, a gente envia agora em novembro, dezembro, o 13º. Não, Letícia, mas volta lá e faz o recibo, porque na verdade ele não entrou em julho, ele entrou em fevereiro. Aí eu falo assim, meu pai do céu. Eu só tô sabendo disso agora. Aí o controle disso fica moroso, né? Fica complicado para a empresa e fica custoso para ela. Então, uma coisa que parece que sai barato, mas não sai. E o retrabalho que isso gera? Exato. O retrabalho que isso gera é um negócio... O tempo que se perde, a produtividade que se perde pelo retrabalho. Isso é uma coisa que se parar para calcular... Isso aí, tem que ter comunicação. Uma coisa que a gente é muito comum e que as empresas, né? Por isso que eu falo dessa comunicação, dessa troca com o contador. Quantos adiantamentos são feitos, os contadores não ficam sabendo. Gratificações que são dadas. Exato. Descontos que são feitos e o contador não fica sabendo. Então, assim,
Não Aí isso não informa vai para a nada, folha de não pagamento. consta nada. Isso. Aí é aquele negócio, né, Leslie? Eu fiz ali, é um acordo entre eu e ele. Hum. Beleza. Ó, tudo Funcionário é aqui, um. ó. Tudo no Isso seu aí. bigode. Isso aí. Então, assim, agora tá tudo certo, né? Esse funcionário, ele é ótimo. Esse funcionário, ele é, né, tudo Tem o bonito. dia de amanhã, né? Tem o dia de Mas e o dia de amanhã. E amanhã? aí, e o dia de amanhã você vai enfrentar uma ação trabalhista, você não vai ter os documentos. Depois, ou então, ele vai falar assim, não, tive que descontar tanto dele, não sei o quê. Tá, e quem sabe disso? Qual é o documento que foi feito? Não tem documento. Ou então deixa passar muito tempo, as pessoas saem da empresa, quem sabia da situação sai da empresa, não tem nada documentado. A contabilidade não tem como saber porque não está dentro da empresa. Não foi A ação informada? trabalhista vai perder, não tem jeito. Né? Eu falo que a documentação, ela é tudo. Tudo, tem que documentar tudo. Qualquer coisa, documenta. Lembrando que tem que documentar tudo, mas agora em setembro nós tivemos a vigência, né, da LGPD. LGPD, tem que documentar tudo, mas antes de documentar tudo, você precisa ter Tem que uma pedir política, autorização. tem que ter a política de tratamento de dados, e nessa política de tratamento de dados precisa dizer como você vai documentar e arquivar as informações dos seus colaboradores. Só para fazer esse parênteses aqui, porque isso é extremamente importante, por mais que ainda a legislação não esteja aplicando multas, mas você fica ainda suscetível a ações civis, porque o principal interessado é o dono do dado. Né? Então, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela está ainda no seu processo de constituição, então as leis, o regramento... As regras, né, de regulamentação não saíram? Principalmente daquilo que está obscuro em relação à própria legislação, por mais que elas ainda não tenham saído, mas você tem ainda do outro lado o dono do dado, que se ele achar que você está fazendo alguma coisa de errado com o dado dele, se você vazou o dado dele, ele pode aí na esfera civil entrar com algum tipo de ação, então precisa se ter um cuidado. Né? E é mais uma lei para a gente estar em compliance, né? Isso aí. Total. Você falou ali a respeito do objetivo, uma coisa que é extremamente importante também. Esse objetivo social, né, o objeto social da empresa, vai ajudar, inclusive, a definir em qual sindicato a empresa ela vai estar ali enquadrada, inserida. E isso é extremamente importante. Por quê? Ali, dependendo do tipo do sindicato, você tem lá ou uma convenção coletiva que é extremamente onerosa, pesada, com diversos benefícios e obrigações para as empresas, e se você não fizer esse estudo de forma adequada, você poderia estar num outro sindicato, se o seu objeto social for adequado a esse outro sindicato, você está simplesmente pagando benefícios, pagando obrigações que você poderia estar pagando valores bem menores e ainda assim estar em compliance. O que é pior? Já vi situações da empresa estar numa convenção coletiva que não é a sua, acreditar nisso, né, que aquela deveria ser a convenção coletiva, e no final das contas ela está totalmente fora do compliance, porque a convenção coletiva é outra, com obrigações diferentes daquelas que ele estava fazendo. Né? Então, você mais, tem que tomar esse cuidado. Na hora da contratação, antes, por isso que tem que se antecipar, tem que prevenir. Por quê? Às vezes ele está na cabeça dele que o custo do funcionário é X. Então ele não faz essa troca com o contador, ele não pergunta antes, né? Ele não informa qual a atividade, enfim, aonde que de fato aquela pessoa vai trabalhar, qual é a função, né? Porque tudo é a função, né, Leslie? Tudo é o CBO. Tudo é CBO. Tudo é o CBO. Qual é a função que de fato você vai exercer? E aí sim você colocar na conversão correta. E aí você vai ter o custo do seu funcionário. Porque às vezes você vai lá, estipula um custo, contrata, sei lá, 5 funcionários. E você não fala para a contabilidade, não conversa, nada. Quando você já manda a admissão, que a contabilidade vai olhar e vai te passar, e o cara às vezes, né, já vai até começar a trabalhar, você já contratou. E aí? Aí tem alimentação, tem creche, tem odontológico, tem seguro de vida, plano de saúde. Aí você vai passando aquilo tudo pro empresário, ele fica assim, como assim?
Eu Eu não não vou pagar. contava. Não contava com nada daquilo. Então, às vezes, ao invés de contratar 5, ele poderia contratar 3. Ele não vai ter como pagar os 5, mas e aí? Ele fez uma contratação equivocada, né? E se for, imagina o seguinte, ele vai prestar serviço para uma outra empresa, ele faz a precificação dele baseado nas Isso, informações que ele tem e ele já começa com um contrato deficitário, por quê? Ele não precificou da forma correta. Já começa tomando prejuízo. exatamente. E depois eu vou Já falar com o começa. advogado. O que vai acontecer comigo? Pois Vai é. falar o quê? Ação trabalhista, não tem jeito. Fala assim, não vou pagar. Não vai pagar, você não vai estar em compliance, não vai estar em conformidade, fica suscetível a passivos trabalhistas, a problemas de clima organizacional, a problemas de Isso aí, produtividade. verdade. Então, assim, se a gente for listar aqui, dá umas 10 páginas fáceis aqui de problemas que ele pode ter. É verdade. Porque isso acaba gerando um conflito interno entre o seu cliente interno, que são seus funcionários, né? Quais são os clientes internos das empresas? Os funcionários. E se aí ela não tem isso adaptado dentro da empresa, eu falo que funcionário sabe muito mais de CLT, de convenção, do que a gente, todo mundo junto, É verdade. né? Isso é verdade. Ele vai atrás. Tem Então, às todo vezes, conhecimento. todo conhecimento. Então, às vezes, o empresário, eu falo que muitas vezes ele se engana a si mesmo. Ele fica tentando enganar ele mesmo, né? Tipo assim, não vai me dar problema, não prestou atenção nisso, então, não, ele não liga para isso. Mas no final a Vai gente nessa. sabe. Letícia, antes da gente continuar aqui, vou pedir para você 5 segundinhos para a gente dar aquele sorrisão, para dar tempo para todo mundo tirar um print, né? Da última vez eu falei que era selfie, né? Quase me bateram, né? Mas para a gente tirar aquele print. E aí, para quem tirar o print, vai lá, marca a Consultants 3, marca lá Letícia Soares Bastos, né? Isso. Letícia Soares Bastos, @ Letícia Soares Bastos, @ Leslie Mesquita e @ Marcelo Serra ADM. Vamos lá, pegar aqueles 5 segundinhos, rindo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quem tirou o print, tirou. Valeu. E aí, agora vamos seguindo aqui. Temos uma pergunta ali. Hã? Temos uma pergunta. Tem uma pergunta? Deixa eu abrir aqui a nossa caixinha de perguntas aqui. Falando em CBO, o CBO deve ser exatamente igual à função ou o CBO pode ser tipo generalizado? O CBO tem que ser o mais próximo da função possível, né? Essa função precisa ser muito... Exatamente. Se não existe um CBO para aquela função, você tem que achar o mais parecido. Geralmente tem, né, Leslie? Geralmente tem CBO para tudo. Geralmente tem. Mas se não tiver, você tem que olhar isso com muito, muito minucioso, para que você não tenha problemas depois. Tem um ponto interessante em relação aos CBOs, é que às vezes tem funções que a gente não conhece, que são muitas funções, para pegar a lista de CBO é gigantesca. Tem função que a gente não conhece e as atividades que estão descritas lá são compatíveis com a realidade que você vai estar enfrentando, né? Então, precisa olhar e ter esse feeling para buscar o CBO mais adequado. E tem que ter um cuidado muito grande, por quê? Porque o CBO ele vai estar registrado, ele vai estar no sistema. E hoje ainda tem um problema maior que a carteira digital, né? A pessoa está ali olhando o que está escrito ali naquele CBO. Antigamente você só constava no sistema, só estava para o sistema, mas agora não. Agora, né, a pessoa tem a carteira digital na mão, ela está vendo ali o que está no CBO. Então tem que ter um cuidado gigantesco para colocar o CBO, para indicar a função mais próxima daquilo que realmente a pessoa faz. Né? Pega pela maioria das atividades, né? Tem meios para poder você conseguir isso, mas registrou um CBO errado, você vai ter um problema na justiça com certeza. Exatamente. E hoje com a CTPS digital, o funcionário tem a vida dele na palma da mão, né? Porque tá tudo lá. Se houver alteração de função, vai estar lá. Se tiver alteração de salarial, vai estar lá, vai aparecer para ele. Então, assim, tá tudo na palma da mão. Tá bem transparente, né? Ele é um negócio interessante, né? Porque ele dá não apenas ao governo, mas ao trabalhador o poder de auditar. Se a empresa está em compliance, né? Exatamente. Hoje, quando você olha assim, para o panorama dentro de um ponto de vista de uma contabilidade,
quais que seriam os principais desafios, né, que você tem para ajudar os seus clientes para que eles estejam em compliance trabalhista? Eu penso que o maior desafio dos contadores é receber informação. O Devido da empresário, comunicação. a comunicação. O empresário, muitas vezes, ele acha que isso é uma questão lá dele, com o empregado, e que não tem que nos envolver com isso. Ou então eu sempre falo com os meus clientes o seguinte, não tem pergunta boba. Não tem pergunta, não, isso aqui eu acho que é assim. Não, é melhor perguntar do que fazer errado. Então pergunte tudo, comunique tudo, fale tudo. Eu falo que o contador é igual um psicólogo, né? É aquele que vai saber de tudo e que vai ficar para ele, né? Às vezes, o empresário ele tem dificuldade até de dizer a realidade. Aí quando ele vai para o jurídico, Leslie, ele conta lá no jurídico, porque o jurídico não tem jeito, né? Se ele não contar, não vai resolver. Não vai, mas não tem que contar. Mas na contabilidade, às vezes ele esconde, entendeu? Ele não conta. E aí uma coisa que poderia ser prevenida, acaba que não acontece essa prevenção. Então, a maior dificuldade que eu vejo é de receber informação. Porque se você recebe a informação, né, todas as informações, se você tem essa troca, você consegue ajudar o seu cliente a minimizar os riscos, a fazer esse compliance, a reduzir custos, né? Então, assim, eu vejo a maior dificuldade é essa. Seria muito bom, né, se houvesse uma conscientização geral das empresas, dos empresários, que essa comunicação ela é muito necessária e ela vai fazer falta. Vai ter um momento que ela vai fazer falta se ela não acontecer. Então, ela precisa acontecer, é preciso falar, é preciso comunicar, perguntar. Marcelo tem uma frase que ele usa sempre, que não existe pergunta boba. Bobo é quem não pergunta, porque não perguntou, não vai ter a informação. Então, assim, isso é muito complicado. Eu acho que a falta de comunicação, ela pode causar problemas muito graves. Extremamente graves. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Só que eu lembrei aqui. Igual agora, a gente está num período que há muitos MEIs, né? Eu quero abrir esse parênteses para o microempreendedor individual. Que parece uma coisa inofensiva, mas que na verdade é uma coisa bem séria, né? Como eu falei lá no início, às vezes da empresa que ela está numa tributação e ela vai para outra, se a empresa ela não tem um compliance contábil, vamos dizer assim, se ela não tem ela não faz uma análise contábil, ela acaba tendo um problema trabalhista sério, que é o quê? Muitos MEIs, o MEI só pode contratar um funcionário. Ok, contratou um funcionário, tá lá pagando tudo, né? Tá tudo certo. Só que aquele MEI, às vezes ele não pode ser MEI. Ele é MEI, mas ele não pode ser MEI. Exato. Ele não pode ser MEI, ou então ele já faturou mais, entendeu, Marcelo? Ele já foi excluído do MEI pelo faturamento, digamos assim, né? Mas ele quer ser MEI, porque tem coisas que a gente tem que dizer para o governo assim, ó, eu não posso ser isso mais. E eu mesmo tenho que me excluir enquanto empresa. Então ele vai lá, ele não informa o governo, fala assim, não, o governo vai vir atrás de mim, não. E continua fazendo. Só que o que acontece? Enquanto ele era MEI, ele só pagava a retenção de INSS, tudo do que pegava do funcionário, né? Assim? Do que retinha, né? Ele não pagava aqueles 30% que eu falei. Só que se o governo tira ele do MEI, mesmo que ele pudesse ser simples nacional e pagar a mesma coisa igual ele pagava no MEI, o governo não vai deixar ele ser simples. É punição, né? Aí o governo vai dizer assim, não, mas peraí, você vai ser lucro presumido. E aí, no lucro presumido, imagine você voltar com uma folha de pagamento, pode ser de um funcionário só, porque a pessoa era MEI, né? Só pode ter um funcionário. E voltar e recolher tudo. Porque o que a gente tem visto, e tem visto muita notificação do governo, é quando ela exclui a empresa do MEI ou do Simples Nacional, ela retroage aos últimos 5 anos. Meu Deus do céu. Então, assim, isso tem sido assim comum. Toda semana eu recebo, né, soluções da Receita Federal de que empresas estão sendo excluídas. Entendeu? Então, assim, com essa... O governo tem feito muito compliance, né? Vamos falar a verdade. E esse vai fazer, né? Tá de olho em tudo. Tudo que é receita, angariar receita para ele não vai abrir mão. Ele vai fazer compliance. Você já viu o governo abrir mão alguma vez de receita?
Ele quer ganhar, quer o bolsinho dele Pois cheio, é. essa é a verdade. Aí Já foi entra a época questão do de governo não objetivo, né? enxergar. O governo, durante muitos anos, o governo realmente ele não tinha pés nem mãos para poder, né, ver tudo, vamos colocar assim. Hoje não, ele tem computador, né? Hoje ele tem tudo. A gente Os Aqui na vive, computadores, palma da mão. a gente vive numa era de exatamente. informação Isso gigantesca, aí. né? A tempo e hora. A gente Isso está aí. já se aproximando agora do nosso final, Letícia. Então, Nossa, passou rapidinho. passou Passou rápido, né? rápido. Então, para a gente poder fazer o fechamento, né? O que que você enxerga como estratégia que as empresas podem se utilizar para, hoje, como a gente tem toda essa questão do enfrentamento das dificuldades financeiras que as empresas estão tendo, né? Quais seriam as estratégias que as empresas teriam para confrontar aí essa questão da folha de pagamento hoje em dia? Eu acho que as empresas elas têm que observar tudo que elas estão fazendo. Elas têm que Uhum. olhar para dentro delas e verificar os controles, né? Como que estão os controles, como que estão sendo feitos, se está tudo em conformidade com o acordo coletivo, né? Com a convenção coletiva, né? Hoje as empresas ainda têm muito medo de fazer o acordo diretamente do sindicato, mas tem coisas que são extremamente importantes de serem feitas para não ter problemas Inevitáveis. futuros. Exatamente, né? Então a empresa ela não quer muito mexer, mas tem coisas que são importantes e que vai minimizar riscos futuros. Então, assim, eu vejo que acompanhar a rotina do seu setor, né? Ela tem que. Isso ela vai continuar gerando emprego, ela vai diminuir a preocupação dela, e com isso ela vai estar agindo da maneira correta, ela vai estar fazendo o compliance dela trabalhista. Então, acho que é olhar para si, verificar o que está fazendo, como está fazendo, olhar os cálculos, né? Então, assim, direto isso tem que parar e tem que fazer. Ótimo. Ok. Pessoal, Monitorar, né? não, isso aí não Isso é tem para onde essencial, correr. monitorar sempre. E vou fazer só um aditivo aqui: documentar Sim, tudo. Botar data no comprovante de isso aí. pagamento, parar de pagar o povo em dinheiro, vamos botar todo mundo no banco e documentar. Eu falo e eu insisto nisso: documentar. Documento é tudo. Estar em Exatamente. compliance, né? É uma coisa que a gente, nos nossos treinamentos, sempre, qual que é a conclusão que as pessoas chegam ao final? Que é mais barato seguir a legislação. Você seguir a Isso aí. legislação, a lei, por mais burocrática que ela seja, o risco que você tem lá no futuro, se você seguir a legislação, o risco é zero. Então, o risco, no final das contas, não vale a pena ser corrido, né? Exato. Às vezes eu estou pagando muita hora extra, sendo que eu poderia contratar um outro funcionário que sairia mais barato do que ficar pagando a hora extra. Então, assim, são análises que têm que ser feitas e têm que ser acompanhadas para ver o que é melhor para a gestão da empresa. Exatamente. Exatamente. Excelentes pontos, Letícia. A gente queria agradecer hoje sua presença, Letícia. Muito, muito, Obrigada. muito, muito mesmo. Obrigada a A você. gente, a gente assim, realmente passou muito rápido, né? Para quem está É porque eu assistindo a falo gente, pouco, só que não. para quem está Eu assistindo não a sei falar gente, pouco. essa foi a Letícia, juntamente aqui conosco da Consulting. Quer deixar um recadinho, Letícia? Eu quero dizer para as empresas, né, para quem está escutando, seja empresário, seja funcionário, seja, né, alguém que está começando a empreender, que o melhor remédio é sempre prevenir. Então, é sempre prevenção. Então, previnam, conversem mais, tenham mais diálogo com o contador, né, e aí a gestão vai acontecer de forma natural. Excelente. Muito obrigada, Letícia. Letícia, mais uma vez, muito obrigado. Só para avisar que essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e a gente vai disponibilizar. Então, quem perdeu, quem sabe que alguém que tenha perdido e que possa ter interesse, pode vir aqui, que acompanhe aí os nossos perfis, Letícia Soares Bastos, né? @Letícia Soares Bastos, @Leslie Mesquita, @marceloserra.adm e @Consulting S3. Tá bom? Brigadão, pessoal. Boa noite para quem acompanhou Foi a um gente até prazer, agora. gente.
Mais uma vez aqui, muito obrigado e até a Prazer próxima, todo tá? mundo. Até a próxima. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, Boa. tchau.